Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim e nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, continuando o estudo do trecho em que Jesus repete alguns dos seus ensinos e Lucas registra parte dos ensinos de Jesus que estão lá em Mateus 5, 6 e 7, o Sermão do Monte. Hoje nós estudaremos juntos um pequeno trecho, os versículos 24 a 26, que o texto aqui chama de os ais. Então, acompanhe comigo a leitura da bendita palavra de Deus. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. É interessante que Lucas apresenta aqui um grande contraste que o Senhor Jesus fez questão de estabelecer em relação às bem-aventuranças que ele tinha acabado de proferir. Certamente as bem-aventuranças são direcionadas aos discípulos, aqueles que o Senhor Jesus sabe muito bem quem são, que são seus seguidores verdadeiros, que estão ali porque estão ali buscando mais do que apenas a cura, estão ali buscando mais do que meramente as suas necessidades. Eles estão realmente buscando, eles têm sede real de Deus e estão buscando Jesus por quem Ele é. E estão buscando Jesus por aquilo que Ele realmente pode fazer, o ensino, a vida, aquilo que Ele compartilha, que pode aproximá-los mais de Deus. É assim que nós entendemos então que à luz da presença, ou melhor dizendo, com o fato de que muitos que estavam ali presentes, ou seja, a presença de muitos ali era porque eles realmente estavam buscando Jesus. Talvez houvesse alguns ali que tinham um coração duro, algumas pessoas cujo coração não estava realmente buscando o Senhor. Talvez eles estivessem ali apenas buscando bênçãos, ou talvez eles estivessem ali amando de alguns dos fariseus, de alguns dos líderes, buscando observar Jesus, mas não estavam ali realmente para ouvi-lo e não tinham um coração aberto e um ouvido atento àquilo que ele estava para compartilhar. É assim que nós entendemos que Jesus então mostra aqui um contraste em relação às bênçãos que ele tinha acabado de pronunciar. Se são bem-aventurados, ou seja, felizes, os pobres, os que choram e porque eles serão consolados, eles na presença de Deus, terão uma herança. Ele fala aqui o seguinte: ai de vós. Esse ai, essa expressão é uma expressão de lamento, mas mais que isso, é uma expressão de juízo. Ai de vós quer dizer que Jesus está pronunciando um juízo sobre esses aqui que ele está apontando. Então, é um contraste muito forte em relação àquele primeiro trecho dos versos 20 ao 23. Ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Uma grande tristeza que a gente observa em relação àqueles que são abastados é que eles, com frequência, se acham autossuficientes. Eles são arrogantes. Muitas vezes eles têm uma confiança tão grande no seu dinheiro que eles realmente acreditam que o dinheiro pode tudo. E, infelizmente, muitas vezes, aqueles que são abastados, que são ricos e são, então, autossuficientes, eles têm maior dificuldade de voltar os seus olhos para Deus. Eles têm maior dificuldade de confiar no Senhor e são resistentes a confiar em Deus e a crer em Deus.
Então Jesus está aqui a dizer algo que é verdade na vida dessas pessoas. Os ricos já têm a sua consolação, porque o seu coração, que está na sua riqueza, está cheio das coisas dessa vida. Essas pessoas confiam nos seus bens, eles confiam talvez na sua poupança, confiam naquela propriedade que eles têm e que vai ser suficiente para toda a vida, e não confiam e não buscam a Deus, e não buscam colocar a sua fé no Senhor, ao invés de depender das riquezas. Então os ricos já têm a sua consolação, porque infelizmente a sua consolação está vindo das suas riquezas e não do Senhor verdadeiramente. Ai de vós, o verso 25 diz: os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Jesus está fazendo um contraste daqueles que estão fartos, ou seja, daqueles que estão satisfeitos, aqueles que não precisam de comida, aqueles que têm tudo o que precisam, mas que na verdade não têm a verdadeira comida. Ou seja, eles não têm o verdadeiro conhecimento de Deus. Nós precisamos entender isso aqui de modo espiritual, porque certamente Jesus estava usando essa comparação e fazendo esse contraste entre aqueles que eram pobres, não tinham nada, mas que seriam fartos no reino de Deus, e aqueles que achavam que já estavam satisfeitos. Certamente havia em meio àquela multidão pessoas que não estavam ali, como eu já disse antes, para ouvir Jesus genuinamente. Eles não estavam com o coração aberto, eles não estavam com os ouvidos atentos, eles talvez estivessem ali dizendo em seu coração: isso tudo eu já conheço, eu já ouvi isso, eu já sigo ao Senhor, parecendo aquele jovem rico que chegou a Jesus e disse: mestre, eu já observo essas coisas desde que eu sou jovem. E aí Jesus então diz: uma coisa te falta. Certamente essas pessoas aqui tinham, alguns deles, não todos certamente, mas alguns tinham uma atitude de autossuficiência, de arrogância para com Jesus. E eles estavam satisfeitos, fartos, mas Jesus está dizendo: vocês virão a ter fome. Um dia eles perceberiam que na verdade aquilo que estava enchendo o seu coração era vazio. Aquilo que eles tinham em seu coração era sem sentido, na verdade, sem propósito. Vocês virão a ter fome. Ai de vós os que agora rides, os que riem, porque a vez de lamentar e chorar. Haveria um tempo em que esses falsos adoradores de Deus, esses que achavam que a sua religiosidade realmente era algo importante, viriam a ter a triste constatação de que na verdade aquilo que eles buscaram tanto era vazio. Eu não posso me furtar a dizer que hoje nós temos tantas falsas religiões, tantas coisas que as pessoas buscam fazer e encher as suas vidas, fazer o bem apenas, fazer as boas obras, as coisas boas, sem lembrar ou sem saber na verdade que isso não salva ninguém. Quantas pessoas que têm uma religiosidade e praticam coisas por acharem que essas coisas vão levá-las para Deus, mas essa religiosidade é vazia. Deixa eu dizer para você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, que talvez esteja me ouvindo aqui e que acredita nisso. Talvez você ache que simplesmente o fazer o bem, ser uma boa pessoa, ter uma boa moral, isso vai te levar para a presença de Deus. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que a única pessoa que pode nos levar à presença de Deus é o Senhor Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente uma vida em Jesus, somente alguém que crê em Jesus realmente pode chegar a conhecer o Senhor de verdade. Por isso ele diz: ai de vós que agora riem, porque é a vez de lamentar e chorar. E por fim ele diz: ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Jesus aqui certamente está diretamente falando dos judeus, porque eles eram louvados, bajulados, essas pessoas que enchem o seu coração quando os outros estão dizendo: poxa, como você é religioso, como você é importante,
Como você faz as coisas para Deus? Essas pessoas que buscam o louvor das outras pessoas, o reconhecimento, na verdade não serão reconhecidas pelo Senhor. Essas pessoas gostam de bajulação. Infelizmente agem de forma falsa. E o texto está aqui dizendo: assim procederam seus pais com os falsos profetas. Como nós vemos isso, especialmente no tempo do Velho Testamento, como os reis às vezes, agindo de forma errada, se enchiam, se cercavam de falsos profetas para dizer aquilo que eles gostavam de ouvir, como se fosse palavra do Senhor, enquanto o profeta de Deus estava, na verdade, pronunciando julgamento e estava alertando o povo que ele estava num caminho errado. E veja se não é essa a realidade que nós temos no nosso mundo de hoje. Muitas vezes as pessoas gostam de se cercar daqueles que falam coisas boas. Eles querem ouvir apenas aquilo que é de bom e se afastam daqueles que estão falando do juízo de Deus, do caminho correto, da vida de pecado, que nós precisamos emendar, que nós precisamos buscar santidade, uma vida de justiça, uma vida que agrada ao Senhor e não uma vida de conforto somente nesta vida. É um contraste claro, e Jesus estava apresentando aqui que esse é o verdadeiro caminho que conduz ao Senhor. É um caminho de abnegação, é um caminho que representa, que significa, na verdade, melhor dizendo, a renunciar a esta vida. Porque Jesus disse: aquele que quer vir após mim deve tomar a sua cruz e me seguir. Nós vamos continuar o nosso estudo dessa passagem no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.